Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que bom, né? Quem esteve aqui pela manhã, quantas pessoas estiveram aqui pela manhã? Por favor, levantem a mão. 1, 2, 3, 4. Então, realmente, é outra parte da igreja que se reúne à tarde, né? E engraçado é que o Moisés nos fez o convite, aí eu perguntei os horários, né? Foi ontem, anteontem, pela manhã e à tarde. Ele passou os horários para mim, né? E às 18h30 da tarde, às 9h pela manhã. Mas hoje, agora à tarde, depois do almoço, nós tivemos um almoço lá, um aniversário lá no SEM, de uma estudante lá do SEM. Então a gente se confraternizou lá nesse almoço. E depois fomos descansar um pouco. E na nossa cabeça, na minha cabeça, era 7 horas. Eu arrumei ali, estou no horário, né? Estamos no horário. Aí o Moisés ligou para a Patrícia, 10 para 7. Vocês já estão vindo? Ele nem falou, era 6h30. Não, mas nós já estávamos saindo, né? Então deu tempo, graças a Deus, chegamos aqui. Então foi só uma confusão de fuso horário aí. Mas nós estamos muito contentes por mais uma vez, mais oportunidade de estarmos aqui, reunidos com vocês, Igreja do Senhor, que se reúne aqui nesse lugar. E o contato com a igreja aqui, ela vem de algum tempo atrás. Já nós, eu e a Patrícia, nós não somos aqui de Viçosa, né? Não sei se vocês perceberam. Eu sou baiano e ela é pernambucana. E eu vim para cá, para Viçosa, em 1993, como estudante de zootecnia. E a Patrícia veio em 94, não foi, Patrícia? 94? Em 1994, para fazer o curso de missões no Centro Evangélico de Missões, no SEM. E nesse contexto aqui de Viçosa, eu trabalhando na universidade, estudando e trabalhando, morei no alojamento na universidade e trabalhando com o Ministério Estudantil, né? Não, trabalhando na universidade. Mas nesse contexto é que nós nos conhecemos aqui, né? E Deus fez algo diferente nas nossas vidas. A Patrícia, Deus colocou no meu coração um amor pelo povo indiano, pela Índia. Eu ouvi uma vez uns missionários falando, dando testemunho lá na Bahia, em Salvador, uma igreja batista lá, que meu tio era pastor na igreja na época, e aquilo me tocou profundamente. Deus colocou um amor pelo povo indiano ali naquele momento, né? E depois que eu vim para cá para estudar, e a Patrícia estudando lá no SEM, ela também, a certa altura, ela teve que fazer uma disciplina. E essa disciplina, o estudante tinha que escolher um povo, investigar, orar por esse povo, pesquisar por esse povo, e aí então no final apresentar o trabalho ali daquele povo. E a Patrícia, ela ficou, eu acho que eu vou pesquisar, por exemplo, pessoal do Caribe lá, né? Algum país, mas por preguiça, ela mesma está falando, né? Ela falou, não, acho que eu vou pesquisar sobre a Índia. Tem muito material sobre a Índia. Para quê? Para quê? Quando a gente fala de oração, meus amados, quando nós oramos, quando a igreja ora por um povo, ou quando você ora por alguém, você passa a amar. Então, oração é fundamental. E a Patrícia, então, no final da disciplina, ela estava lá apaixonada, de amor pelo povo indiano, e Deus tocou o coração dela. E aí depois disso é que nós nos encontramos e conversamos, e Deus fez tudo. Em 6 meses, viu, rapazes? Em 6 meses nós namoramos, eu pedi ela em noivado, né? E nos casamos, 6 meses. Ouviram aí, rapazes? Vocês ouviram, né? Então,
Isso é atitude, né? Quando é de Deus, você ora, você coloca diante do Senhor. Então, e nós estamos de volta, passamos em 2008, depois de muita preparação, né, Patrícia? Nós ficamos um bom tempo, meus amados, aqui no Brasil, nos preparando, morando. Ficamos 3 anos no Piauí, fazendo a missão no interior do Piauí, numa cidadezinha de 4.000 habitantes. Não tinha banco, não tinha padaria, não tinha correio, até telefone. Na época que nós chegamos lá, era aquele postinho. Vocês se lembram? Quem é mais antigo aí lembra, né? Um posto telefônico, que a pessoa tem que ligar para o posto, e do posto eles vão dar o recado na casa da pessoa, e a pessoa então volta para poder ligar de volta, ou então receber a ligação. Então, nesse contexto, nós ficamos nessa preparação, porque nós sentimos esse amor por um povo perseguido, carente, necessitado. E hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco dessa igreja do Senhor, que é parte de nós, porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E nós então fazemos parte desse corpo, e a igreja do Senhor, ela está espalhada em toda a face da terra. E a igreja do Senhor tem sido perseguida por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus mesmo. Tem sido perseguida. Eu gostaria de ler uns poucos textos aqui. E eu convido vocês que abram suas Bíblias. Mateus 5, 11 e 12, né? Esse é o primeiro texto. Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. No contexto do Sermão do Monte. Vocês podem ficar de pé, e nós vamos proceder essa leitura. Diz assim então a palavra do Senhor: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, e por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, aqueles que foram antes de vós. Os profetas que foram antes de vós. E João, capítulo 15, João 15, 20. Jesus também falando, palavras do Senhor Jesus: Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Podeis assentar, amados. Então Jesus já falou logo de começo, lá no Sermão do Monte, logo no início do ministério, né, historicamente falando, cronologicamente falando, Jesus já fez um preâmbulo, um alerta ali. Se vocês então, vocês vão ser perseguidos, porque os profetas, aqueles homens de Deus que representavam a Deus nos tempos passados, eles também foram perseguidos e rejeitados. Mas vocês devem se alegrar e exultar. Que história é essa? Se alegrar e exultar na perseguição? Parece loucura. Obrigado, meu irmão.
Parece loucura, mas é loucura porque a palavra de Deus, o reino de Deus, as coisas espirituais, elas são loucura para o mundo, para a mente natural. Se alegrar e exultar na perseguição. Mas é isso que tem acontecido pelo mundo afora. É isso que tem acontecido. Mas Jesus falou também que se algumas pessoas, se alguns ouviram a palavra dele, ou seja, receberam a semente frutificou, também alguns vão receber a nossa palavra, o testemunho. E isso nos conforta também, porque o nosso trabalho não é em vão. O trabalho da igreja não é em vão, a dedicação, o deixar pai e mãe, deixar às vezes família, de diversas formas, e testemunhar, fazer discípulos de todas as nações, começando aqui, né? Vocês estão fazendo discípulos aqui, né? Sim? Vocês estão fazendo discípulos aqui? Sim, amém, glória a Deus, né? Porque é isso que nós devemos fazer, essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja, essa é a missão de Deus. Deus enviou, então, na eternidade, Ele planejou essa missão, porque Ele sabia que nós iríamos pecar, nós iríamos falhar, nós iríamos nos rebelar, e assim toda a humanidade, e precisaria de resgate. Então nós estamos nessa missão, que é a missão de Deus. Não é missões, não, missões não sei o quê, fulano, ministério de missões. Não, a missão é nossa, é da igreja, é sua. Atos 1:8 diz assim, e vocês receberão poder. Vocês receberão poder para testemunhar, para vocês irem. E aí vocês vão estar fazendo discípulos aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não fala nada de estar formando um clube religioso, onde a gente se reúne, né? A gente vem aqui algumas vezes, uma vez por semana, e aqui a gente ouve uma pregação, né, de uma pessoa que estudou, que está ali fazendo o sermão, e aqui a gente encontra com algumas pessoas, irmãos. Não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que Jesus veio estabelecer. Ele veio estabelecer a igreja do Senhor. E Ele falou que Ele iria, mas enviaria o Consolador, o outro Consolador, que estaria em nós, conosco, em nós, até que Ele voltasse. Foi isso que Jesus falou. Então, você, igreja, nós cantamos aqui, nós somos casa, morada do Senhor. Vem, Senhor, e muda tudo de lugar. É bonito falar isso, né? O Espírito Santo do Senhor está em nós, igreja do Senhor, e nos dá o poder, a ousadia, o poder da dinamite, né? Porque no grego, esse poder aí é dunamis, que dá origem à dinamite, é o poder do Espírito Santo em nós, é o poder da oração. Então que a igreja tem, e a igreja tem que cumprir esse papel, e por isso ela vai ser perseguida, não tenham dúvida por isso. E nós então ficamos por 8 anos, temos 2 filhos, 8 não, mais de 8, né? Temos 2 filhos, a Ana Raquel, de 19 anos, o João Marcos, de 15 anos. E eles saíram daqui pequenininhos, o João Marcos com 4 e a Ana Raquel com 8 anos. E foram para lá, conosco, e sofreram, viu? Mais do que nós. Eles estavam expostos, né? Na escola, nos ambientes que eles saíam, muito mais do que nós. E hoje a gente, né, nós voltamos para o Brasil porque Deus nos trouxe após quase 10 anos de trabalho lá, naquele contexto. E a Índia também é um país em que o nível de perseguição da igreja é alto, é altíssimo na verdade, é muito alto.
E nós vivenciamos isso lá também, enquanto estávamos lá, e vivenciamos isso ainda hoje, né? Nós trabalhávamos lá numa universidade cristã que foi fundada por um missionário, por missionários, uma família missionária, em 1910, um instituto de agropecuária. Ele fundou o instituto para ensinar os filhos e as famílias de agricultores ali daquela região a como plantar melhor, colher melhor, como criar melhor animais, como produzir mais leite. Então, esse foi o objetivo ali naquele instituto. E por causa da zootecnia, que eu nem queria fazer, né? Eu, quando saí de Teixeira de Freitas, na Bahia, eu trabalhava num banco. E eu pedi demissão. Quando eu falei para o Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode mandar para qualquer lugar, se o Senhor quiser. Falei isso, no meu quarto. Aí, para que eu fui falar, né? E aí, então, de lá, eu trabalhava num banco, tentei uma transferência, mas senti de Deus que não era para eu ir para o seminário, mas era para fazer um curso profissionalizante, estudar ou fazer um curso. E eu não tinha noção, nós não tínhamos, né, Patrícia, como Deus faz as coisas. Aí eu cheguei até Viçosa, então, passei no curso de zootecnia, cheguei até Viçosa. Em Viçosa, então, é que Deus foi trabalhando conosco. Encontrei a Patrícia e nós juntos, é por isso que nós estamos aqui os dois, viu, irmãos? Porque o ministério, porque a missão é da família, é do esposo e da esposa, tá? E dos filhos também. E Deus, quando chamou Abraão para sair da terra dele, da parentela dele, Ele chamou Abraão e todo mundo que estava com ele. Abraão levou até jumento, até os servos que ele tinha, tudo que ele tinha, e a família. Então a missão é nossa, a missão é da família, a missão é de cada um de nós. Então nós ficamos ali nesse contexto de perseguição por quase 10 anos. Eu dava aulas no Instituto de Zootecnia, no departamento de zootecnia lá, como professor voluntário. Nós somos sustentados ainda, né? Éramos sustentados pelas igrejas brasileiras, igrejas, indivíduos, através da Interserve, como já foi dito aqui. A Interserve é uma agência interdenominacional que trabalha com profissionais em países difíceis. Então, se você é um profissional, se você é um padeiro, se você é um pedreiro, se você é um advogado, um médico, um dentista, zootecnista, se você é assistente social, se você é engenheiro agrônomo, se você é qualquer que seja a sua profissão, ou qualquer a sua atividade, você pode servir a Deus em outros contextos, em outros países. E a Interserve, então, ela faz isso. Ela facilita a igreja para que a igreja envie aqueles que foram chamados para esses campos lá. Países difíceis, fechados, como países muçulmanos do Oriente Médio, países da Ásia, como a Índia, como a China e outros países que tem ali, Coreia do Norte, que nós hoje vamos destacar, para esses países difíceis. E não se obtém vistos, na Índia não se obtém visto para pastor e missionário. Não se tem visto. Então nós ficamos lá, trabalhando lá, por quê? Por causa das nossas profissões. Foi obtido então lá naquele contexto, servindo ao país, e o visto foi obtido por causa da nossa profissão. Então é uma forma. Então, nós gostaríamos de trazer essa informação para a igreja, de trazer essa informação para a liderança da igreja e dizer, meus amados, basta querer, basta se dispor para que você possa, para que a igreja possa ser participante integralmente. Atos 1:8, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E vocês vão participar dessa missão maravilhosa
a missão de Deus para a gente. Obrigada. Queridos, é meio complicado a gente falar a mesma palavra de manhã e à noite, parece que vai ficar repetitivo, mas se os ouvintes são outros e o Espírito é o mesmo, Ele vai falar conosco do mesmo jeito. Pela manhã, quando nós chegamos, nós sentamos exatamente aqui onde está o pastor e a esposa, e eu olhei para ali e vi: ore por todos os cristãos perseguidos no mundo, onde viver por Jesus pode custar a vida. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi o comando de Deus para a Comunidade Batista da Paz. Quantos aqui são membros da Comunidade Batista da Paz? Deixa eu ler. Tem muito membro, então isso aqui é para você. Ó, vamos ler do comecinho, lá de cima. Comunidade, portanto, ide de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, no contexto, inclusive, de onde servir Jesus pode custar a tua vida. Isso que é o desafio da igreja. É muito fácil. A gente estava lembrando de manhã, hoje ainda mais, a gente chegou correndo por causa da confusão de horário, mas nós saímos da nossa casa com Bíblias. Paramos aqui, atravessei correndo, a porta estava aberta, o louvor estava lindo, parabéns, povo do louvor, equipe de louvor. As pessoas estavam no ambiente, na atmosfera de adoração, microfones ligados. O baterista empolgadíssimo, coisa mais fofa, tocando ali para Jesus. E ninguém foi perseguido por isso. Nós podemos usar nossas camisetas falando de Jesus. Eu estou aqui com o microfone na mão. E ninguém está nos perseguindo nesse contexto. Porque nós ainda vivemos num país onde temos liberdade. Mas não é isso que acontece com a igreja do Senhor ao redor do mundo. E quando o Senhor nos chamou e Ele disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem mal contra vocês por causa do meu nome. Esse é o desafio de andarmos com Jesus. Você e eu estamos prontos para servir a Jesus, se isso custar a nossa vida? Pedro, na noite que Jesus foi traído, quando viu que a vida dele estava custando ali, arriscada, ele negou Jesus. Mas Jesus já tinha falado com ele logo no período do jantar: Pedro, quando você se converter, Pedro havia andado 3 anos com Jesus. E na hora do aperto, da primeira perseguição que ele passou, ele negou Jesus. Mas existem cristãos que passam a vida inteira na igreja, sem passar por perseguição. E quando isso acontece, eles abrem mão de Jesus e voltam atrás. E negam tudo que ouviram, que viveram, que aprenderam, dos milagres que viram. Ainda bem que Pedro se converteu. E depois, lá em 1 Pedro, ele vai falar: olha, orem pelos irmãos, resistam ao diabo, porque ele vai fugir. Sejam fiéis, porque perseguição igual a de vocês, outros irmãos estão passando ao redor do mundo. E é sobre o contexto de ser fiel a Jesus, no contexto de não facilidade, que nós queremos alertar a igreja hoje, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos chamou. Eu não falei isso de manhã, não, mas se Jesus fosse usar uma música popular, para ser sincero com a igreja, usar uma música muito antiga: você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Jesus não prometeu à igreja que tudo seria flor, tudo seria bonito, fofinho, lindo, com estrelinhas piscando e corações borbulhando. Ele falou que nos enviaria como ovelhas para o lugar onde tinha lobos. Ele falou que Ele estaria conosco todos os dias, mas Ele não disse que ia ser fácil.
mas que Ele está presente. E quando nós ouvimos de Jesus e provamos da graça do Senhor Jesus, e entendemos que um dia nós fomos cegos e hoje vemos, que fomos desgraçados e alcançamos graça, que éramos condenados e alcançamos perdão e misericórdia, não podemos ficar calados, sentados usufruindo das bênçãos que a comodidade e o conforto da igreja, da comunidade nos traz. Porque não foi para isso que fomos chamados. Esse momento de usufruir da glória, da alegria, da vida maravilhosa vai ser na glória. Quando tudo isso aqui acabar. Mas enquanto estivermos aqui, há outras pessoas que precisam conhecer do Deus poderoso que cantamos. Quando nós cantamos, muitas vezes trazemos condenação para nós, porque a gente professa coisas que, na verdade, nós não estamos nem aí. Não é verdade? E o Senhor está ouvindo e recebendo o louvor que nós cantamos. E eu creio que às vezes nós entristecemos o Espírito Santo quando cantamos, falamos, fazemos coisas que são somente no nível da teoria. Eu fui alcançada. Eu preciso ser testemunha. Foi isso que o Senhor Jesus me mandou ser. Aos 17 anos eu entendi isso. Daqui a uns meses eu vou fazer 50 anos. E eu não quero voltar atrás. E eu não vou voltar atrás. Eu já caminhei nesses mais de 30 anos com Jesus. E eu vi, e eu provei, e eu toquei. Eu sou resultado de milagres, daquilo que o Senhor pode fazer, fez em mim, fez em outros, e nós temos visto. E num contexto de perseguição, existe a igreja que está sofrendo e que não volta atrás. Em 2014, quando o BJP, o Bharatiya Janata Party, venceu as eleições na Índia, com o lema de até 2021, tornar toda a Índia hindu. E eles venceram. No dia seguinte à vitória, estavam já expostos nos jornais imagens de igrejas depredadas. Cristãos apanhando, e as cenas estavam nos jornais para que todo mundo visse que eles cumpriram o que estavam prometendo. Agora, eles foram reeleitos. Até 2021, essa é a proposta. Mas a terra pertence ao Senhor. Não existe governo, domínio, homem algum que possa parar a obra do Espírito Santo. No dia seguinte ao ataque, e cristãos foram forçados a se tornar hindus de novo, que é um movimento chamado Ghar Vapsi, volta para casa. E nesse movimento eles forçavam pessoas a beber urina de vaca, a fazer rituais de fogo para negar a fé em Jesus Cristo. Podiam apanhar, podiam ser presos, tiveram casas queimadas e muitos voltaram atrás. Eu nem vou perguntar, nem vou pedir para levantar a mão quantos voltariam, quantos permaneceriam firmes. Isso é uma coisa muito pessoal. E o Espírito Santo conhece o nosso coração. Muitos foram reconvertidos, voltaram. Outros disseram nos jornais: vocês podem me prender, vocês podem me bater, vocês podem tomar as minhas coisas, mas eu não volto atrás, porque eu tenho visto, provado e conheço a Jesus como meu Deus. E se este fosse o teu contexto, o que você faria? Nós, como igreja do Senhor, somos convocados a nos envolver com a obra missionária. Porque é para isso que a igreja existe. E é para isso que você foi chamado para ser crente. Não para ficarmos sentados nos bancos.
Isso é só um momento de aprender. Mas a gente tem que colocar o aprendizado em prática. E ser testemunha é a nossa missão. Fazer discípulos de todas as nações. Foi ótimo esse cartaz bem aqui, porque é um chamado a todos os membros da comunidade Batista da Paz. E você é parte dessa igreja. Então essa ordem, esse chamado é para você. E é para mim. E quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e dizemos para Ele, eu te entrego a minha vida, o meu futuro, o meu casamento, os meus filhos, tudo é teu. Nós precisamos ter consciência daquilo que estamos dizendo. Quando nós engravidamos da Ana Raquel, quando nós engravidamos depois do João Marcos, no ventre, eles foram entregues para serem homens e mulheres do Senhor. E para serem testemunhas. E eu não peço nada além de que meus filhos sejam fiéis testemunhas do Senhor, onde Ele os chamar. E eu falo isso para eles desde pequenos, mesmo que isso custe a tua vida. Não volte atrás, porque seguir a Jesus é o projeto de vida mais maravilhoso que eu encontrei. E eu queria que a igreja nessa noite tivesse noção da importância de orarmos, de nos envolvermos, de contribuirmos. A igreja pode se envolver, olha ali para o cartaz, com os pés que partem, enviando missionários, indo. Nós temos uma equipe de missionários com o pastor Adonai, o Alexandre e o Wagner, que estão indo para uma missão de curto prazo, para servir com aquilo que Deus deu para eles, suas profissões. Nós temos a Tereza, membro dessa igreja, que está se preparando no SEM, para servir na obra missionária. Mas nós temos essa multidão aqui e ali, capacitadas, porque receberam o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo? Capacitadas, potencializadas com o poder de Deus para serem testemunhas. Preparem-se, igreja, para ser testemunhas. O contexto de perseguição está meio longe de nós, por enquanto. Mas do jeito que a nossa sociedade está caminhando, daqui a pouco, nós vamos estar no contexto de perseguição. E eu quero dar uma palavra de encorajamento, né? A igreja, Deus opera na perseguição. Porque não há principado, potestade, governo humano, governo espiritual, não há sistema político, não há nada que possa impedir a obra que o Espírito Santo tem para alcançar vidas. Hoje de manhã eu compartilhei sobre um rapaz, hoje foi sobre Bhavna, uma menina que nós conhecemos, estudante da universidade, nascida e crescida numa família hindu. Bhavna foi amarrada numa árvore sagrada pela sua avó e foi consagrada. Quantos de nós aqui consagramos os nossos filhos? Quem tem filhos já consagrou seus filhos ao Senhor? Quem tem filhos e não consagrou, faça isso, porque eles não são teus. Entregue, coloque as mãos e diga: Senhor, esses filhos que o Senhor me deu são para a glória do teu nome. E eu quero vê-los sendo bênção nessa terra. E Bhavna foi consagrada, mas não ao Senhor. Bhavna foi consagrada, amarrada pela sua avó, numa árvore. Isso eu não estou falando de algo que eu não ouvi, eu ouvi da própria Bhavna. E desde aquele dia, ela passou a ver homens, que ela dizia dark people, os homens escuros, que eram altos, tinham 2 chifres longos, os olhos e a língua vermelhos, uma argola grande dourada no nariz e outras 2 em suas orelhas. E só ela na casa via esses homens.
Mas o pior é que ela não só os via, eles tocavam nela, eles batiam nela. E uma criança que cresce atormentada. Bhavina, quando eu conheci na universidade, ela andava mancando e a gente começou a orar por ela. Eu nem a conhecia ainda, a gente já começou a orar, porque uma menina trouxe notícias que ela tinha um câncer na perna. E esse pedaço aqui da perna dela foi cortado na cirurgia. Bhavina teve um tumor no cérebro. Bhavina bebeu cloro. Bhavina cortou o pulso. Bhavina tentou pular do prédio. Bhavina tentou se enforcar. Porque ela não aguentava o tormento daquele dark people que vivia atrás dela. E pior que não era só isso. Eles chegavam para Bhavina e falavam: nós vamos matar, levar ou aquele moço ali ou aquela moça ali. Escolhe. E ela falava: eu não posso escolher quem vai morrer. Ah, não vai não? Eles batiam nela, ela gritava de dor, a família não sabia o que acontecia. E eles ainda diziam: por que você não escolheu aquele moço? Então a gente vai levar ele, a culpa é tua e você não pode fazer nada, porque você não escolheu levar a moça. E o moço morria do nada. E Bhavina começou a ter essas visões. E a família de Bhavina começou a chamá-la de rainha da tragédia. E Bhavina cresceu nesse contexto. Assim foi com a morte da sua avó, avisada a morte do seu avô. E eles ainda deram um recadinho: com a árvore que ela foi consagrada, com aquela árvore, vocês vão queimar o seu avô e a sua avó. Porque o hindu não enterra, ele queima. E numa tempestade de verão, a árvore foi arrancada pela raiz, caiu. Logo depois morreu a avó, logo depois morreu o avô. E Bhavina foi para a universidade, a família não queria a rainha da tragédia em casa. Os pais tinham medo de Bhavina, a família tinha medo de Bhavina. E a melhor amiga de Bhavina, ela recebeu o recado na universidade, do Dark People, que eles iam levá-la e ela não podia fazer nada. Naqueles dias, aquela menina, amiga de Bhavina, do nada, se desesperou, jogou querosene no corpo e se queimou. E morreu queimada, viva. E assim eu conheci Bhavina, usando preto, no calor de 49 e 50 graus na universidade. Linda menina. E eu falava todo dia que encontrava com ela: Bhavina, deixa a luz do céu entrar. Tira esse preto, muda de cor, muda de vida. E ela começou a participar dos estudos bíblicos. E um dia ela me chama, e eu chamo uma outra menina, Nick, e nós fomos sentar, estávamos 47 graus, uma tarde, no meio da semana, cheio de mosquito. Eram 4h da tarde, nós ouvimos essa história que vocês estão ouvindo, até 7h30 da noite, sentadas. E Bhavina falou disso e nós apresentamos o plano de salvação para Bhavina. E Bhavina aceitou Jesus como salvador de sua vida. Quebrou a pulseira que amarrava, tipo aquelas de Senhor do Bonfim, que o hindu usa na mão direita. Me entregou a vida para Jesus. Bhavina é serva de Deus. Bhavina está na Rússia fazendo instrumentação cirúrgica. Bhavina mudou de vida, Bhavina mudou de cor. Bhavina é princesa de Jesus. Enquanto ela orava, entregando a vida para Jesus, Nick foi tomada pelo Espírito Santo e começou a falar em línguas, e a gente orando, e não era hindi o que ela estava falando. E quando terminou a oração, ela disse: eu vi uma serpente com a cabeça do tamanho de um jacaré, e vi uma mão vindo dos céus com a espada que cortou a cabeça da serpente, e a voz disse: ela nunca mais será chamada de rainha da tragédia. Ela é minha filha. Eu precisava estar ali naquele lugar para ouvir a história de Bhavina, para poder falar para Bhavina que Deus liberta e que Jesus Cristo veio para salvá-la. Se eu não estivesse, eu tenho certeza que Deus usaria outra pessoa, mas Ele me deu o privilégio de fazer diferença na vida daquela menina. Nós estamos no Brasil, Bhavina na Rússia, e nós estamos em comunicação.
E Bhavna está lendo a palavra do Senhor para crescer. No contexto de perseguição, eu posso dizer para você que hindu nenhum morre pelo seu Deus. Eles servem aqueles deuses todos por medo. Medo de morrer, por necessidade de prosperidade. Ainda bem que não tem criança pequena. Um casal queria ter filhos, não conseguia ter filhos, foi num feiticeiro hindu e o feiticeiro disse: para que você possa ter filhos, vocês precisam me trazer o coração de uma criança. E eles sequestraram o filho do vizinho. Mataram o filho do vizinho, tiraram o coração da criança e levaram para o feiticeiro porque eles queriam ter o seu próprio filho. E mataram o filho do seu vizinho. É essa a prática numa cultura onde as pessoas não têm o temor nem o amor do Senhor. Ontem a gente estava conversando com o Alexandre, o pastor, e com o Wagner, que existe um grupo de sadhus na Índia chamado Agoris, que uma vez no ano eles têm um ritual. Eles vão na beira do Ganga, que é o rio Ganges, pegam um cadáver, levam para dentro de sua tenda e se alimentam única e exclusivamente da carne em decomposição do seu semelhante. Você consegue imaginar isso? Nem eu. Isso está lá no National Geographic como coisas extraordinárias. Um hindu não morre pelo seu Deus. Aí vem Jesus e transforma a vida de uma pessoa num contexto de perseguição, como está hoje na Índia. E aí um missionário indiano recebe uma ligação, 5 horas da manhã, de uma nova crente, e disse para ele: Bhaiá, você está bem? Porque nós estamos bem. A perseguição está grande, mas se precisar morrer por Jesus, nós morremos. Estamos prontos. Você está pronto para morrer por Jesus? Você está pronto para viver para Ele e por Ele? Ou a nossa fé ainda é uma fé experimental, rasinha, que chegou somente na borda, mas que a gente não mergulhou na vida com o Senhor? E seguir a Jesus custar a tua vida, você está pronto para dá-la? De manhã nós contamos de um pastor chamado Suridev, indiano, que saiu de Bihar para Delhi e não chegou no seu destino e ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele estava no trem e os homens que estavam no vagão olharam para ele e identificaram que ele não era hindu. E perguntaram o que ele era. Ele disse: eu sou cristão. E perguntaram a ele por que ele era cristão. E ele abriu seu coração e falou da sua fé. Vocês acham que as pessoas se converteram no vagão? Espancaram o pastor Suridev. Quando ele ficou desmaiado, quase morto, ele foi jogado do trem em movimento para terminar de morrer do lado de fora. E ele foi encontrado semi-morto, em coma, todo ferido, todo rebentado. E por 15 dias ninguém tinha notícia dele, porque ele estava desacordado. Quando o pastor Suridev acordou, deu o número de telefone e um amigo nosso, cristão, indiano, foi buscá-lo no lugar, meio do caminho, levá-lo para um hospital pequenininho, onde eles estavam, porque se ele entrasse num hospital grande e tivesse a notícia de que ele foi espancado por causa da fé, ele seria morto no hospital. Se alguém olhar para mim e olhar para você, identifica que nós somos cristãos? Você está pronto para viver num contexto de perseguição? Mas Deus está salvando pessoas no contexto de perseguição. A Coreia do Norte tem crentes. É o país top no ranking de perseguição. A Índia era 38º e desde 2014 foi subindo. E hoje está em 10º lugar. Não é fácil ser cristão num contexto de perseguição. Mas o Espírito Santo tem dado forças para os cristãos para que permaneçam firmes. E a perseguição separa trigo do joio. A perseguição prova a nossa fé. E muitos que eram
cristãos rasos se convertem profundamente ao Senhor no contexto de perseguição. Mas nós precisamos orar enquanto não estamos perseguidos. Irmãos, nós somos livres. Nós andamos com as nossas Bíblias. Tem rádio evangélica tocando em qualquer lugar. A gente publica coisas na internet. Nós usamos camisetas, abrimos nossas portas. Mas precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Precisamos ir através da igreja, enviando, usando o poder que o Espírito Santo nos deu. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Mais uma frase de internet é: se a dor do teu irmão não te incomoda, é porque a tua doença é pior do que a dele. Se saber que meus irmãos, servos do Senhor como eu, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, apanham, são torturados, presos, mortos por causa da fé, e isso não me incomoda, tem algo errado comigo e com as mãos que ajudam. As nossas ofertas servem para abençoar aqueles que estão no campo, para aqueles que estão servindo. Nós vivemos por 9 anos e meio num campo missionário lá no norte da Índia, cuja capital do estado tem a população maior do que a do Brasil. Uttar Pradesh tem mais de 200 milhões de habitantes. 200 e? O estado, 210 milhões em um estado. Um Brasil e mais um bocadinho, num estado só. E nós fomos sustentados e somos sustentados, porque voltamos, somos missionários da base agora, pelas ofertas da igreja brasileira. De homens e mulheres que entendem que eles estão indo conosco. Quando os pastores e o Alexandre forem para a África em missão, não são eles que estão indo somente. É essa igreja que está em missão com eles. Porque é a igreja que envia. Amém? Vocês vão com eles. Em oração, contribuindo, dobrando os seus joelhos. Quando a Teresa está no SEM se preparando, ela não está lá sozinha. Ela precisa ir debaixo da bênção, do sustento, das orações dessa igreja. Porque ela está se preparando para fazer a missão que a igreja tem. E nós vamos orar pela Coreia do Norte. O José Filho vai dar as informações e nós vamos nos dividir para clamar nessa noite como fizemos pela manhã. Mas eu quero clamar também enquanto oramos por nós, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa olhar para a dor do outro e sentir essa dor e dobrar os nossos joelhos. Nós gastamos, irmãos, com tanta coisa fútil. Um dia eu perguntei à menina quantos pares de sapato é necessário para fazer uma mulher feliz. Porque ela tem um bocado. E ela disse: não me faça essa pergunta. E quantas vezes nós gastamos o nosso dinheiro, mulheres e homens, jovens, com aquilo que não vale nada. E nós precisamos investir, devolver aquilo que temos para o Senhor, para abençoar vidas. Porque nós estamos investindo na obra missionária. Nós vamos orar, José Filho vai trazer as informações sobre a Coreia, e nós vamos levantar como igreja, em pequenos grupos, um clamor, porque hoje é o dia de oração pela igreja perseguida, e a Coreia do Norte precisa ser bombardeada com mísseis de amor, de oração, que cheguem ao trono da glória, para fortalecer a igreja lá, para derrubar barreiras, para vidas serem transformadas, para que os cristãos que estão debaixo de perseguição continuem firmes, mesmo que isso custe a vida. E para que nós, como igreja no Brasil, para que nós, como igreja em Viçosa, para que nós, como comunidade batista da paz, sejamos instrumento para a glória do Senhor. Amém? Amém. Amados, a Coreia do Norte, hoje, está no ranking
de perseguição, né? Tem o Ministério Portas Abertas, eu creio que muitos conhecem, a igreja conhece, e é chamado Open Doors em inglês, e foi fundado por um homem de Deus que foi perseguido, torturado, preso. Então ele fundou esse ministério para que pudesse levantar informações nesses países que têm esse contexto de perseguição mais forte, levantar informações do que está acontecendo, trazer isso para a igreja no mundo, para nós, né? A igreja toda no mundo, para que a igreja possa saber o que está acontecendo e orar, e contribuir, e ir, e de alguma forma fazer diferença nesse contexto. Então a Coreia do Norte, hoje ela nesse ranking de perseguição, ela está dentro dos 50, ela está em primeiro lugar já há alguns anos. Em primeiro lugar. E a Coreia do Norte, ela é uma ditadura comunista que foi inaugurada em 1948. Hoje, o que está o ditador de hoje, ele é neto do fundador da ditadura comunista norte-coreana. E uma curiosidade, eu descobri pesquisando sobre a Coreia do Norte, não? Que o avô do atual ditador que fundou a Coreia do Norte, a comunista, ele foi criado por avós crentes, por avós cristãos. E que a Coreia do Norte, que antes não era Coreia, não era dividida, era uma Coreia só, né? A Coreia, ela já havia a presença da igreja lá já de muito tempo. Havia muitos cristãos ali na Coreia. E em 1950, 53, houve uma guerra entre as Coreias, né? E nós tivemos a oportunidade de trabalhar também lá na Índia com missionários coreanos, que eram do sul, e eles estão se espalhando pelo mundo inteiro, inclusive o Brasil tem muitos coreanos, mas também estão agora, um dos alvos é resgatar, alcançar a Coreia do Norte, os irmãos coreanos da Coreia do Norte. E durante essa transformação, essa perseguição, houve uma migração de cristãos da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, então, hoje vocês já sabem, a Coreia do Sul é um país desenvolvido, tecnologicamente, nós podemos perceber isso. Tem, né, as indústrias de eletrônicos e outras indústrias de veículos e outras coisas mais. É uma igreja que sofreu um avivamento muito grande, se desenvolveu ali, cresceu, e hoje ela em todo mundo, todos os cantos, hoje você encontra sul-coreanos. Mas eles têm esse desafio da Coreia do Norte, que são sangue deles, povo deles. E os remanescentes, a Coreia do Norte, apesar de toda a perseguição, hoje a Coreia do Norte tem na capital 4 igrejas oficiais. É uma igreja católica, uma igreja ortodoxa e uma evangélica, e a outra eu não me lembro agora, mas são 4 oficiais. E tudo mais não é oficial, ou seja, é subterrânea, é ilegal. Então, esses tempos atrás aí, um americano foi preso lá, porque deixou uma Bíblia no hotel, né? Ele foi lá visitar e tudo, e deixou então umas Bíblias lá, uma Bíblia no hotel, em coreano, para poder
E ele não foi preso. E isso causou uma disputa diplomática muito grande, até ele ser liberto por isto. E as pessoas, os próprios norte-coreanos ali, quando decidem a seguir Jesus, ou se convertem, ou estão ali testemunhando ou falando, eles podem ser presos, é o que tem acontecido. Eles vão ser presos e torturados, são levados para uns campos de concentração que a Coreia do Norte mantém, né? Ela mantém escondido, inclusive, aquilo é secreto, e eles são levados para esses lugares de tortura. Eles fazem lavagem cerebral, torturam e até matam. A pessoa some. Tá? Então, esse é o contexto da Coreia do Norte hoje. Mas o Evangelho já estava presente lá. O que aconteceu, alguma coisa aconteceu no contexto da história. E hoje nós, como igreja no mundo, a igreja brasileira, hoje nós estamos com a missão de retomar, vamos dizer assim, esse território em oração, em envio, em sustento, né? Intercessão, retomar esse território que antes estava ocupado por boa parte da Igreja de Cristo. Olha só que coisa interessante. Nós, como exército, nós temos esta missão. O pessoal fala, tem até um ministério lá na Bahia que o mote deles é assim, ó, missão dada é missão cumprida. Eu acho que até alguém fala isso aí, né? Então, missão dada é missão cumprida. Então, a nossa missão é essa. E hoje nós vamos interceder, orar pela Coreia do Norte e vamos também orar pelos países de contexto de perseguição mais forte. O Brasil vai entrar em perseguição e já está entrando. Nós temos diversos tipos de perseguição. Às vezes não é um espancamento, como o pastor Suridev sofreu. Às vezes não é morte, às vezes não é prisão. Lá na Índia mesmo agora, a instituição que a gente trabalhava, há 2 anos está sofrendo perseguição. E várias pessoas já foram presas, inclusive o bispo, que é o reitor da universidade. Ele estava preso esses dias. Ele estava preso, o bispo, que é o fundador do ministério e é o responsável pela universidade. Ele foi preso lá e foi solto agora. E novamente, né, parece que vai ter um julgamento. Então está acontecendo, meus amados. Mas a perseguição no Brasil, ela está chegando mais forte. Ela está chegando. E ela vai chegar. E a igreja precisa estar preparada. E nós precisamos estar preparados para pagar o preço. A população, então, da Coreia do Norte, atualmente, são 26 milhões, praticamente. E ainda existe um remanescente de 300 mil cristãos que estão lá escondidos. A igreja do Senhor está lá. Aleluia por isso. Mas eles precisam da intercessão e da oração da igreja ao redor do mundo, para que Deus realmente traga uma libertação, um avivamento, que aquele ditador se converta, que aqueles generais, que aquela elite comunista, aquela elite opressora, possa se converter, e ali haja um avivamento. Já pensou? Coreia do Norte se transformar numa Coreia do Sul também? Oh, glória a Deus! Uma Coreia para Jesus, para Deus. Isso é uma bênção. E é um privilégio participarmos dessa missão.